Tá gravando? Agora sim. Então, bom, algumas generalidades, né? Hoje é mais bate-papo, assim, só para a gente se conhecer e introduzir o curso de uma maneira geral. Se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo do que eu vou falar aqui, vocês podem me interromper e perguntar, tá bom, gente? Podem interagir. Acho que é legal quando é um curso mais interativo, assim. Então, hoje a gente vai discutir algumas tecnicalidades do curso, né? Então, o que a gente espera desse curso? Eu não sei o que vocês esperam desse curso, eu também não sei o que eu espero desse curso. É um curso experimental, em vários sentidos, mas eu vou tentar passar hoje a visão do que eu gostaria que fosse, assim, certo? Então, eu acho que é um curso de pesquisa, né? Então, o meu interesse em dar esse curso, né, eu sou físico, então eu não tenho uma formação em biologia. Então, tudo que eu sei de biologia, isso já é um disclaimer já para vocês, eu li nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, que foi quando eu comecei a me interessar por essas coisas, certo? Então, eu talvez não esteja tão qualificado para falar de biologia que nem um biólogo, mas eu acho que eu estou qualificado para falar de biologia do ponto de vista da física, que é uma coisa bem interessante hoje em dia, né? Combinar essas duas disciplinas. Então, o meu conhecimento ele se resume basicamente a ler alguns livros, né, e discussões com pessoas, né? Uma figura muito importante na origem desse curso aqui foi o professor George Svetlichin, da matemática, que foi o cara que me colocou nesse ramo da biologia. Ele começou a discutir comigo coisas, porque ele tem interesse nisso. Ele é matemático, ele é físico e matemático, mas ele se interessa por coisas biológicas também. Então, eu comecei a me interessar conversando com o George e tal, e comecei a ler livros, alguns dos quais eu vou mostrar para vocês hoje. A gente leu um livro junto, inclusive, que vai ser uma das referências desse curso. E aí, em 2019, teve um evento nos Estados Unidos, em Princeton, né, no aquele Institute for Advanced Studies, que era onde trabalhava o Einstein e tal, que era o nome do evento era Great Problems in Biology for Physicists. Então, tem biólogos lá. Na verdade, tem um biólogo lá, que é um cara muito famoso, Arnold Levine, o nome dele. Ele é bem cotado até para ganhar o prêmio Nobel. Ele descobriu uma proteína que é responsável por inibir o surgimento de câncer em organismos vivos. Proteína chamada P53. A 53 é a massa dela, ela tem 53 kilodaltons. Dalton é essa unidade de massa que o pessoal usa em química, né? E aí esse cara, ele é o líder do grupo de biologia lá do Institute for Advanced Studies, né? Eles começaram a incluir isso. Lá tem uma escola de matemática, tem uma escola de física, tem escola de filosofia, algumas coisas de ciências humanas e tudo mais. E aí eles incluíram biólogos lá. E esse cara lidera esse grupo, e é basicamente ele e um bando de pós-docs e alguns alunos de doutorado. Então, o grupo dele é um grupo teórico, essencialmente, porque esse instituto é essencialmente teórico, né? Então, eles resolveram promover esse evento, que era uma escola, essencialmente. E nessa escola, eles chamaram várias pessoas proeminentes dessa área de biologia. Foi muito interessante, porque tinha pessoas de biologia, tinha pessoas de física, mecânica e estatística, essencialmente. Tinham pessoas de ciência da computação. Então, teve toda uma sessão lá sobre machine learning e coisas do tipo. E vários biólogos. A gente teve interação com um cara que era virologista. Foi até interessante, porque o cara falou de coronavírus. Foi em 2019 e foi exatamente antes, que coronavírus é uma classe de vírus, né, que causam doença respiratória. As pessoas já sabem da existência desses bichinhos aí há muito tempo, né? O Covid-19 é uma variante desse mesmo tema. E eu me lembro perfeitamente do cara falando assim, que um dos maiores riscos que a humanidade pode sofrer é o surgimento de um coronavírus que causa doença respiratória, que se transmite fácil, não sei o quê. Aquilo foi em julho. E em dezembro o negócio estava acontecendo. Então foi bem marcante assim, para mim.
E, assim, foi um negócio muito louco, porque foi um evento meio que sem direção, assim, foi uma coisa meio multimodal, foi para todos os lados, mas acho que é a natureza de uma coisa multidisciplinar, né? Você acaba misturando um monte de áreas e aí você pega um pouquinho de cada coisa para falar coisas específicas. Então, acho que o nosso curso vai ser um pouco assim, vai ser baseado naquilo, que foi um evento que me marcou bastante. Então, eu pensei em estruturar a coisa em duas partes. Assim. Uma primeira parte é para a gente... Eu não sei o conhecimento de biologia de vocês. Né? Há 2 anos atrás, o meu conhecimento de biologia se resumia ao ensino médio do colégio, que era bastante ruim. Assim. Melhorou um pouco em relação a isso. Mas, então, eu pensei, né, como a maioria aqui é físico, acho que tem alguns químicos na plateia aí, eu não sei, acho que tem alguns alunos do André e tal. A gente pode começar uma primeira parte estudando coisas básicas de biologia, né? Falando sobre conceitos básicos, mas sempre que possível olhando para isso do ponto de vista da física. Né? Então, vai ser uma coisa bem light, assim, só para a gente ganhar uma noção de como é que os biólogos pensam, o que eles fazem, quais são os paradigmas centrais da biologia hoje em dia, né? Biologia molecular, basicamente. E depois eu gostaria de fazer uma coisa bastante tópicos, assim. Então, sem muita ordem, sem muito... Não é um curso, não é que nem um curso de mecânica quântica, que você tem que definir o formalismo matemático, depois você resolve alguns problemas livro-texto, e aí você vai crescendo naquilo e vai ter uma ordem lógica, né? Uma coisa cronológica a ser seguida. Assim. Então, acho que esse curso ele vai ser, talvez no início, um pouco assim, depois, para metade, da metade para o final, né? Um pouco essa coisa de tópicos, assim. Falando, olha só, gente, olha já que a gente tem uma noção de biologia agora, olha esse problema específico aqui e vamos falar desse problema que nem um físico falaria. Vamos botar correlatores, vamos botar integral de Feynman, vamos botar equações de Langevin, vamos botar coisas de mecânica estatística, vamos misturar esses conceitos. Né? Então, vai ser uma coisa meio experimental, assim. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguém quer adicionar uma coisa, comentar? Não? Estou vendo vocês aqui. Beleza. Em parte, a razão pela qual eu quero dar esse curso é uma razão um pouco egoísta. Essencial. Bom, basicamente já tem sido assim para mim. Em 2017, foi 17 ou 18, não lembro. O Igor vai lembrar. Eu dei um curso de relatividade geral. E aí, no ano seguinte, eu publiquei um paper de relatividade geral. Aí, em 2019, eu dei um curso de informação quântica. E aí, no ano seguinte, eu publiquei ou alguns papers de informação quântica. Então, acho que a progressão natural se eu der um curso de biofísica, então talvez ano que vem eu publique algum artigo de biofísica. Então, essa é a ideia, entendeu? Eu vou estudar com vocês e vou aprender e, eventualmente, a gente vai publicar alguma coisa. Então, não sei se vocês sabem, mas para apresentar um pouco, eu sou físico experimental, né? Então, eu tento entender as coisas da forma mais simples e hand-waving possível, quando dá para fazer isso. E a gente tem um laboratório com pinças óticas. Né? Então, isso é introdução só. Introdução sobre mim, sobre o background do curso, essas coisas. Então, uma pinça ótica, não sei se todo mundo está ciente disso, muitos de vocês já estão, porque vocês escutam falar disso todo dia, é basicamente um laser que ele, por forças de espalhamento óptico, né, por interação da radiação com a matéria, você consegue criar um potencial, que em primeira aproximação é um potencial harmônico, e você consegue aprisionar esferinhas que têm tamanho típico da ordem de 0,1 micrômetros até, digamos, 10 micrômetros. Esse é o tamanho. Né? 1 micrômetro, só para lembrar, é 10 a menos 6 metros, então é 1 milionésimo de metro. Então é 100 vezes mais fino do que a espessura do fio de cabelo.
E aí a gente tem esse aparato experimental no laboratório, né? O Daniel trabalha com isso, o Felipe trabalha com isso, e está lá, está funcionando, né? E as escalas de força que a gente consegue medir com esse tipo de aparato é da ordem de piconewton, alguns piconewtons. E como a gente vai ver, pico é 10 a menos 12, né? E como a gente vai ver, essa escala de força é a escala de força necessária para você quebrar uma ligação de hidrogênio, por exemplo. Então, por exemplo, as pessoas fazem experimentos, a gente vai tocar nesse assunto hoje, onde elas pegam uma pinça ótica com uma fitinha de DNA aprisionado numa esfera, aprisionam outra esfera na outra ponta, e aí com duas pinças óticas você consegue controladamente esticar esse pedaço de DNA, né? O DNA é um polímero, né? Então o pessoal faz mecânica estatística com isso. Eles conseguem desenrolar, conseguem esticar, eles conseguem até colocar tem uma máquina molecular que a gente também vai falar, por acaso a gente vai falar sobre isso hoje, mencionar, né? Que é o RNA polimerase, por exemplo, que é uma máquina, né? É uma proteína, na verdade. Ela tem da ordem de 40 mil átomos, mais ou menos, para dar uma escala de tamanho do negócio. E ela produz, a partir do DNA, uma fita de RNA. Então, esse é um processo de biologia chamado transcrição, que a gente também vai discutir, né? E aí o pessoal consegue medir a dinâmica, as forças que essa máquina molecular, né, que esse RNA polimerase faz nessa fita de DNA, né? Então, isso é bastante interessante. Eu espero que esse seja dos tópicos que a gente vai abordar com detalhe, né? Então, eu tenho interesse experimental nisso, em estudar essas coisas, entender isso direito, em poder falar disso com propriedade. Tem uma coisa menos ortodoxa que eu gosto de pensar, mas eu não costumo falar para as pessoas, mas que é um interesse secreto meu, mas eu vou falar para vocês. 40 mil átomos não é muito assim, não é tanto assim. 40 mil átomos, se você parar para pensar comparado a uma pessoa, é nada. Isso aqui é muito pequeno. Isso é um aparato molecular que tem da ordem de 10 nanômetros de tamanho, uma coisa nanométrica. Então, ingenuamente pensando, isso aqui parece estar próximo das escalas onde a mecânica quântica é importante, né? Então, sim, se a gente estiver falando de sistemas quânticos, né, a gente sabe que um átomo, a gente precisa de mecânica quântica para falar de um átomo, uma molécula também, algumas moléculas, você vai juntando esses caras, né? Eventualmente você vai aumentando o tamanho, então tem essa questão de como é que a mecânica quântica funciona se você adicionar um número maior de átomos ou um número maior de graus de liberdade. Então, isso é uma pergunta que não estou falando que a gente vai necessariamente abordar isso aqui, mas secretamente isso é um interesse meu nesse assunto, né? Falar de sistemas complexos muito grandes, onde potencialmente a mecânica quântica seja importante. Não é nem um pouco óbvio que isso acontece em biologia, porque a biologia, como a gente vai ver ao longo do curso, acontece em ambientes extremamente não controlados do ponto de vista da física, né? É tudo molhado, é tudo quente, é tudo cheio de entropia. Então, fenômenos quânticos tendem a não gostar de coisas molhadas e coisas quentes, e de interação com sistemas que vêm, batem no seu sistema de interesse e depois vão embora e nunca mais voltam. Então, não é nem um pouco óbvio que esses fenômenos quânticos desempenham um papel em biologia, mas tem alguns doidões por aí afora que especulam que sim, e tem toda essa área de quantum biology, né? Que é uma área que ela beira a controvérsia, né? Muitas pessoas não acreditam nisso, muitas pessoas rotulam como pseudociência, e é compreensível que isso aconteça, porque, que nem eu falei, o ambiente onde a vida acontece não é um ambiente controlado,
né? E até hoje, todos os experimentos de mecânica quântica que a gente faz, onde fenômenos quânticos desempenham um papel essencial, tipo um computador quântico, por exemplo, você precisa de ambientes extremamente controlados, né? Ou então ou a gente é muito burro ainda, ou muito ingênuo, então a gente não descobriu o jeito ainda de fazer mecânica quântica em sistemas complexos, ou realmente não tem nada, né? Então é interessante, é excitante assim, você pensar que talvez mecânica quântica desempenhe um papel e certamente é interessante você tentar falar de sistemas com número intermediário de átomos, né? Não muito grande, não muito pequeno, essa escala do meio, assim, esse equilíbrio. Então, eu tenho interesse nessas coisas, né? Eu não digo que a gente vai focar muito em biologia quântica, eu acho que esse curso vai ser mais clássico, talvez com exceção de algumas aulas eu mencione algumas coisas, algumas discussões de biologia quântica que podem ser interessantes. Tem algumas coisas mais estabelecidas, tem alguns experimentos ainda na praça aí rolando, que as pessoas especulam sobre o papel de tunelamento no funcionamento de proteínas ou em processos biológicos, tipo fotossíntese, né? Então, talvez a gente gaste uns dias assim falando disso. Vamos ver nessa parte de tópicos. Tem uma coisa muito mais pé no chão, né? Tem um cara na audiência aí que é o Felipe, ele está fazendo mestrado comigo, né? E a ideia dele é medir forças em células. Então, isso é outra grande motivação para esse curso, né? A nossa pinça ótica, a gente pode criar um potencial que, em primeira ordem, é um potencial harmônico, né? Então, a partícula que está presa ali vai ser sujeita a uma força dessa forma aqui, ela é uma força radial, né? A um potencial radial. Mas a gente pode ter potenciais que tenham perturbações aqui, né? Ver perturbação. E esses caras são não harmônicos. Então, eles podem ter termos que são proporcionais, por exemplo, a R à quarta, ou R à sexta, e por aí vai, né? A gente gosta de assumir que o potencial é simétrico em relação à reflexão. Não. Então, esses são chamados feixes estruturados. E aí tem essa ideia desse bottle beam, né? E isso é uma das coisas que eu acho que é interessante em biologia, né? Que a vida é um fenômeno meio frágil, assim. Então, se você quer estudar a vida, você tem que perturbar ela de alguma forma, né? Vou usar uma analogia, não tem nada de quântico nisso, mas a gente pode pensar poeticamente, assim. É um fenômeno bem frágil. Então, hoje mesmo eu estava lendo um dos livros que eu vou mencionar para vocês daqui a pouco. O cara estava falando, para você estudar organelas em células, né, você pode usar, por exemplo, um microscópio eletrônico, mas isso exige uma preparação da célula, e isso exige que você mate a célula, né? Então, você não tem como observar a estrutura desses objetos em vivo, né, com esses bichinhos vivos lá, respirando, fazendo ciclo de Krebs e tudo mais. Você tem que matar eles, né? E isso não é muito diferente. Se você manda um laser de 1 watt em cima da sua célula para aprisionar ela, eu acho que a sua bactéria não vai ficar muito feliz assim, de receber 1 watt de potência focalizado em 40 microns num círculo, num disquinho de 40 microns de raio. Vocês podem fazer a conta da potência por unidade de área, né? Incidindo nesse negócio. Aliás, tem um monte de papers que fala sobre a temperatura dessas esferinhas que a gente levita. Isso também é um assunto controverso. Tem gente que diz que em alguns experimentos essas bolinhas, às vezes, elas são de vidro, né? Sílica, óxido de SiO2, o químico aí vai saber dizer melhor. Tem gente que diz que elas são uma gota, que o negócio está derretido lá, tanta energia que o laser dá para a célula. Então, assim, existe uma discussão na literatura de que você mandar esse tweezer nessas partículas vivas, eles podem danificar ou perturbar o sistema, ou até matar o animal, né? Matar eu acho que não mata, porque a gente já viu no laboratório com o Daniel várias vezes, a gente aprisionou uns bichinhos lá, você desliga o laser e o bichinho sai nadando. Mas assim, certamente alguma influência é plausível que exista, né?
Então, a gente inventou, isso foi uma coisa que a gente propôs no nosso grupo, né? A gente não inventou, mas a gente pegou ideias e combinou num artigo, é esse chamado feixe garrafa, que ele tem um buraco no meio. Então, ele tem luz, então é assim, a seção dele, né? Luz, 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 aí começa a abrir um buraco de escuro, de escuridão, você não vê nada. Aí esse buraco dura mais ou menos um certo volume, assim, que é um volume da ordem de um raio de alguns microns, né? E depois você volta a ter luz. E aí, se você ajustar o índice de refração do meio onde esse objeto está, para que ele seja maior do que o índice de refração do objeto que você quer aprisionar dentro desse feixe garrafa, esse feixe ele vai ser expulso da luz. É o efeito contrário de uma pinça ótica usual. A pinça ótica ela atrai para o foco de luz, isso seria uma anti-pinça ótica, né? Então você repele ele, você manda ele embora. Então ele quer ficar no lugar escuro ali. Então é como se fosse assim, um campo de forças quente, né? Que a célula, se ela encostar, ela queima, ela quer sair dele, ela não quer ficar ali. Então a gente está trabalhando, né, no laboratório para criar esses feixes e eventualmente aprisionar objetos e eventualmente aprisionar seres vivos, né, células únicas, nesse tipo de coisa. E aí a ideia, né, tem esse processo de divisão celular, que a gente também vai estudar um pouco, faz parte da ideia, né, que ninguém sabe direito, né, o que acontece quando uma célula se divide. Você sabe que ela começa a se elongar assim, e aí de repente você tem uma coisa que são quase duas células, e aí de repente você tem duas células. E a mecânica desse processo é uma coisa muito difícil de medir. E aí a nossa ideia era talvez medir isso com esses feixes de garrafa. Então você faz tipo uma camisa de força em volta da célula, e aí ajustando a potência do feixe, você consegue, a princípio, medir a potência a partir do qual uma célula não consegue mais se separar. Entendeu? E isso é uma especulação puramente minha, né? Isso é uma loucura que eu inventei, conversando com outras pessoas também. Isso está escrito no nosso paper, como uma proposta no final do paper, onde a gente introduz o feixe garrafa como ferramenta de aprisionamento e tudo mais. Mas isso é um interesse particular meu, eu gostaria de entender esse tipo de coisa. E se vocês quiserem me ajudar a entender isso, vai ser ótimo. Acho que é um problema de física interessante, bem definido, né? Tipo, não é nada especulativo, assim, são forças. Então, eu espero que a gente possa abordar esse tipo de questão. Então, esses são alguns dos interesses pessoais, assim, meus. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar? Hoje é mais bate-papo, gente. Então, se vocês quiserem interromper a qualquer momento, se vocês quiserem falar o que vocês pensam ou alguma ideia que vocês tenham, pode ficar à vontade. Então, hoje eu estou só introduzindo algumas coisas que eu quero fazer. Bom, vamos falar de livros, então. Referências. Tá melhor hoje a velocidade da escrita. Então, tem um livro que eu vou começar a usar, que eu recomendo vocês lerem ou baixarem, ou, enfim, eu comprei porque eu gosto de ter o papel, mas tem disponível na internet russa, tem disponível tudo de graça. Então, esse livro se chama Cell Biology by the Numbers. Vou escrever aqui. E os autores são Ron Milo e Rob Phillips. Tem um ilustrador também, que se chama Nigel Orme, mas acho que ele não contribuiu muito para... Então, o livro é esse aqui, vocês estão vendo, Cell Biology by the Numbers, esses caras aqui, Ron Milo e Rob Phillips. E, assim, pelo que eu li dele, é um livro excelente, porque ele é um livro simples. Então, os físicos teóricos aí da audiência não esperem integrais de Feynman nesse livro.
É um livro de análise dimensional e ordens de magnitude, basicamente. Bem experimental, bem simples. Mas é um simples elegante, porque ele trata de vários temas que eu acho muito importantes. Ele fala de forças, ele fala de entropia, ele fala de teoria da informação, ele fala de taxa de erro, de informação mútua, ele fala de um monte de coisas importantes, né? E ele estima a ordem de magnitude. Então, quando a gente começa a ler isso aqui, é muito maneiro, porque a gente começa a ganhar uma noção do tamanho das escalas de coisas em biologia, né? Se a gente não sabe o tamanho dos fenômenos, se a gente não sabe estimar a importância dos fenômenos, a gente não sabe nada. Então, é um pré-requisito. Então, talvez aprender biologia básica por ele não seja uma coisa muito fácil, né? Ele talvez assuma que você já sabe algumas coisinhas de biologia, mas não é muito, não. Eu não tive que ler muito, além do... Eu li muito pouco de biologia para começar a pegar isso aqui e a entender o que ele estava falando. Falar, entendi, então tá, isso aqui que ele está dizendo. Vocês vão ver, muito fácil. Hoje, no final da aula, se tudo der certo, vocês vão ter uma noção do que é o mundo biológico, assim, eu espero. Então, é um livro muito bom, recomendo. Tá. Vou seguir de vez em quando, salpicar algumas coisas, assim, como todos os outros livros que eu vou falar. Teve o livro que eu li com o George, que é muito bom, a gente combinou de ler, a gente leu relativamente juntos, assim, que se chama, Biophysics, é o nome do curso. E o subtítulo é Searching for Principles. Tá dando ruim de novo, peraí. Searching for Principles. William Bialek, que é esse cara aqui. Esse é mais grosso. Bom, esse cara, William Bialek, ele é físico. Ele é treinado em física e ele tem uma cultura bem hardcore, assim, de física teórica. Ele é um físico teórico mesmo. Assim. Eu não sei nem... Lendo o livro, parece que ele era alguém de teoria quântica de campos. Lendo esse livro aqui. Tem bastante mecânica estatística, para quem gosta. Tem muita coisa interessante. E a ideia dele é a seguinte, ele quer introduzir na biologia o modo de pensar do físico. E o nosso modo de pensar é um modo bem unificador. Assim. A gente tenta achar princípios gerais. Independente se a gente está falando do cuprado, supercondutor, não sei o quê, do tipo 1, do tipo 2, não importa. A gente quer achar as leis gerais, a gente quer achar a equação de Schrödinger, a gente quer achar as simetrias do problema, a gente quer achar uma coisa que se aplica independente se você está olhando esse ou aquele material, você quer falar coisas gerais sobre o universo. Né? Então, a tentativa dele nesse livro é estudar fenômenos biológicos, então ele pega tópicos, são tópicos específicos, que ele introduz do nada, assim, para um leitor que não tem background nenhum de biologia, mas ele analisa de um jeito, do ponto de vista da física, e ele tenta extrapolar um princípio geral daquele tópico. E ele tenta encontrar quais seriam os princípios que governam a biologia, independente da escala. Independente se você está falando de uma célula de uma bactéria, ou de uma célula de uma pessoa, ou de algumas máquinas moleculares isoladas interagindo com o DNA, ou se você está falando de uma população inteira de indivíduos, ele tenta encontrar princípios gerais, enfim, como se fossem assim, os princípios de simetria que governam a biologia. E o livro todo é uma tentativa de fazer isso. E é muito maneiro. Então, alguns dos princípios aqui ele pega emprestado da física. Por exemplo, no fine tuning, né? Porque fenômenos biológicos não necessitam de ajuste fino. Você não precisa, não é uma coincidência extremamente improvável que vida surja e que as coisas funcionem de um determinado jeito.
né? Esse é um dos princípios. Em outras palavras, a partir do momento que você entra numa região de parâmetros, você é atraído para um certo conjunto de fenômenos dos quais a vida provavelmente é uma parte. Outro princípio é que ele fala noise is not negligible. Então, ruído não é negligenciável, né? Você não pode ignorar ruído. E isso é muito legal, porque ele analisa, do ponto de vista de metrologia, os sentidos e os instrumentos que a vida usa para perceber o universo em volta. E isso é uma coisa bem geral, assim. Toda vez que você estuda a eficiência de um detector em biologia, você, por exemplo, o olho, né? Você está próximo do limite quântico. Então, assim, o melhor que dá para você fazer em relação de detectar alguma coisa, a vida consegue fazer aquilo. E faz sentido, porque a evolução natural projeta você para isso, né? Se você tem uma série de indivíduos que estão competindo e eles têm olhos, o indivíduo que consegue enxergar um punhado de fótons vai se dar muito melhor do que o indivíduo que só consegue ver uma quantidade macroscópica de luz, um laser fortão direcionado na retina dele, assim, né? Esse indivíduo o predador está vindo, né? Imagina uma onça está vindo no escuro, na savana, né? O alce que só consegue ver a onça em plena luz do dia vai morrer. E aqueles caras que têm aquela característica genética não vão ser não vão se desenvolver, né? Porque o cara que consegue ver no escuro vai se dar muito melhor, porque ele vai fugir da onça e simplesmente os indivíduos da família dele vão prosperar e o outro não. Então, isso é como se fosse um sistema de otimização, assim. Então, tem esse princípio, noise is not negligible. Enfim, a gente vai estudar essas coisas com calma. Então, esse livro também é muito bom, recomendo vocês darem uma olhada. Eu vou chamar a atenção toda vez que eu usar esses livros, eu costumo falar, gente, estou usando esse aqui, ó, a página tal desse livro, estou usando o capítulo tal daquele outro, e por aí vai. Quem quiser entrar em biologia para valer, assim, na cultura dos biólogos, acho que é muito bom também, tem esse Essential Cell Biology. É uma série de autores, mas o primeiro autor se chama Alberts. É muito famoso esse livro. É tipo uma bíblia. É como se fosse assim, o Gravitation da biologia. Só que ele é mais fino que o Gravitation. Os biólogos sabem menos sobre biologia do que os físicos sabem sobre gravidade. Mas é esse livro aqui, com essa capa bonita. Aliás, isso é um comentário à parte. Os livros de biologia são muito bonitos. As figuras, as ilustrações. Acho que eles gastam dinheiro com ilustradores. Então tem esses caras todos aqui, ó. Depois esse vídeo vai para a internet, vocês podem pausar e pegar o nome direito e tudo mais. É um livro, parece um livro de colégio, sabe? Olha só, se você abrir ele tem todo ilustrado e tudo mais. Só que é um livro de colégio sério. Não é tão trivial de ler, não. Tem muita coisa. É tipo ler um livro de medicina, eu imagino. Assim, nome pra caramba, né? Eu tenho um péssimo treinamento em química, então eu tenho muita coisa de química aqui que os químicos talvez queiram olhar. Mas, assim, a referência para você procurar conceitos puramente biológicos. Entendeu? Sei lá, quero saber sobre DNA. Você pode abrir aqui, você vai ler e você vai aprender rápido. Em 2, 3 páginas você vai ter uma boa noção do que é DNA e tudo mais. E o legal é que ele descreve vários experimentos de biologia que, como físico, né, como alguém que não respirou essa cultura por muitos anos, é muito difícil encontrar. A gente não sabe o que os biólogos fizeram que é relevante, né? A gente não conhece o Michelson e Morley da biologia, a gente não conhece o James Chadwick da biologia molecular e tudo mais, mas a gente pode encontrar nesse livro aqui, é muito legal. E, bom, como físico, eu vou mostrar para vocês uns experimentinhos, eu fico chocado assim, com a ingenuidade dos caras. Não, com a geniosidade. É porque em inglês é ingenuity, né? Em português é a geniosidade dos caras.
Então, tem esse livro muito bom que eu recomendo quem quiser saber mais de biologia pura, pegar nele. É muito bom. Ah, e por final também tem eu sempre recomendo a leitura de cabeceira, né? Em mecânica quântica eu recomendo o livro do Dirac, Principles of Quantum Mechanics. Aqui eu vou recomendar esse livro do David Goodsell. Também pode baixar, eu baixei na internet. Ele está aqui. Chama The Machinery of Life, vocês estão vendo? Esse livro é espetacular. Porque esse livro, na verdade, esse livro é um livro para você ter na cabeceira, na mesa de centro da sua casa, e quando as visitas vierem e você estiver fazendo um café para elas vão pegar esse livro, vão folhear e vão se deleitar com as belezas do mundo da biologia. Porque é um livro de ilustrações, basicamente. Então, esse cara, Goodsell, ele pegou coisas de informação de biologia e transformou em desenhos, mas desenhos extremamente precisos de como é que as coisas são, para você ter uma noção de como é que é o ambiente da célula. Então, o que é isso aqui? Vamos ver. Isso aqui é um sistema imunológico atacando a parede celular de uma bactéria. Então, isso aqui são aquelas membranas lipídicas, se vocês olharem, e aí está entrando alguma coisa aqui dentro, injetando aqui. E o livro é todo ilustrado, né? É um livro muito bonito. E é um jeito muito bom de aprender biologia, na verdade. Eu aprendi muito lendo esse livro aqui. Ele vai falando, por exemplo, cada bolinha dessas aqui, ó, isso aqui está ampliado 5 milhões de vezes. Então, cada bolinha, cada esferinha aqui, que é uma nuvem eletrônica, é um átomo, entendeu? Então, ele desenha essas máquinas moleculares, quando possível, né, na escala, realmente mostrando onde está cada átomo, assim, onde um átomo é quântico, né? Então é uma nuvem eletrônica, uma coisa meio difundida, assim, tanto que se você olhar, quando você tem dois átomos, por exemplo, fazendo uma ligação covalente, eles compartilham um elétron, né? Essa nuvem eletrônica está deslocalizada, então é um blobzinho, assim, meio tipo esses aqui, ó. E aí é bem legal, porque você consegue ver a escala desses negócios, né? Por exemplo, esse aqui é movimento browniano, de fusão. Isso aqui é uma máquina, se não me engano, é ATP sintase, que é um motor molecular. Deveria ter escrito aqui em algum lugar, mas eu acho que é isso. Enfim, olha só, tem várias figuras, ó, a gente vai ver algumas delas daqui a pouco. Tem várias proteínas desenhadas e coisas assim. É muito legal aprender biologia com esse livro. Não tem nada de física nele, mas é legal para ter uma... É bom a gente respirar um pouco essa cultura dos biólogos e, e ver biologia do ponto de vista de gente grande, né? Não é que nem a gente viu no colégio lá atrás, há mais de, sei lá, 20 anos atrás, com a tia lá do ensino médio ensinando o ribossomo, não sei o quê. Agora a gente vai ver do ponto de vista de adultos, assim, o que eles realmente queriam dizer. Então, esses são os livros, a princípio, vão ter uma série de papers que eu vou recomendar para vocês ao longo do semestre, quando necessário. Então, mais papers e por aí vai. Tá? Então, continuando no nosso bate-papo, eu preparei uma discussão aqui para vocês sobre universalidades em biologia, para a gente começar a sentir um pouco assim de como é que é isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Interromper? Não? Então, alguns tópicos, né? Algumas ideias que eu queria discutir com vocês hoje. Então, vamos primeiro falar da situação na física. A situação na física. Então, a gente conhece bem a situação na física, né? A gente tem o modelo padrão de física de partículas. As coisas são feitas de elétrons, quarks e gluons, algumas partículas que mediam interações do fóton,
o bóson Z, o bóson W, o bóson de Higgs, né? A gente pode enxergar isso como DNA cósmico. Então, são os tijolinhos a partir dos quais o universo é construído. Essa analogia. O modelo padrão define o DNA cósmico. E a gente sabe um monte sobre isso, mas a gente sabe que não pode ser a história final. A gente não pode ser a história final por várias razões, porque tem 20 parâmetros livres e a gente não gostaria que a nossa teoria tivesse tantos parâmetros livres assim, né? Se eu te der 20 números livres e pedir para você fitar uma curva qualquer, você provavelmente consegue fitar essa curva com esses 20 parâmetros. Então, é meio desagradável que a nossa melhor teoria tenha 20 parâmetros livres. Tem muito sucesso, é uma teoria excelente, blá, blá, blá. Não estou falando mal, não, mas falando mal, tem esses 20 parâmetros livres, não fala de gravidade, a gente gostaria que o nosso universo, uma descrição compreensível do universo teria que falar sobre gravidade. E tem problemas, né? Não fala de neutrino, a gente sabe que neutrino existe, tá cheio de doenças, esse modelo padrão. E essas coisas vão ser resolvidas eventualmente, mas a situação na física atualmente é essa, né? Tem esse modelo quase final, mas não bem final por causa desses probleminhas. A gente tem um monte de princípios guias na física, né? Então, um monte de coisas para guiar o nosso raciocínio. A gente tem simetrias, a gente tem leis de conservação, simetrias discretas, simetrias contínuas, causalidade, unitariedade. A gente tem um monte de coisas que a gente sabe que se a gente violar, o edifício inteiro da física desmorona, né? Então, a gente tem como, a partir desses princípios gerais, restringir o número de ideias que a gente tem para descrever as coisas. Você consegue falar de um número bem reduzido de ideias só usando esses princípios gerais, né? A gente tem poucos experimentos nessa fronteira de física fundamental, claro. Quantos experimentos tem? Tem um, né? Tem o LHC, que fala de física de partículas fundamental. Estou falando da física, não estou falando de matéria condensada, que tem um monte de experimentos e um monte de coisas. Mas matéria condensada é quase química, então eu estou desconsiderando por um segundo, assim, eu estou falando de física fundamental, né, das teorias fundamentais do universo, de um ponto de vista reducionista. Se a gente falar de física de partículas, de física fundamental, a gente tem poucos experimentos. Tem o LHC, tem uma meia dúzia de experimentos tabletop aí que são promissores, algumas observações de neutrino, umas coisas astrofísicas. Tem o detector de ondas gravitacionais, mas isso daí é um pouco separado dessa história, né? Então, tem pouco experimento. Tem muita matemática, muito formalismo matemático. Então, a gente tem ferramentas incríveis, a gente usa a matemática para descrever os fenômenos naturais. E a gente até cria matemática às vezes. Os físicos, não eu, mas alguns físicos, alguns de vocês, até criam matemática quando vocês fazem física, né? E a gente não tem uma GUT, No Grand Unified Theory. Então, a gente não tem uma teoria que unifica tudo. A gente não tem o princípio geral que governa toda a física. A gente tem alguns princípiozinhos aqui variados. Causalidade, unitariedade, simetrias, né? Simetria CP, blá, blá, blá. Mas não tem, assim, a parada que se eu te falar, você vai
descobriu a teoria do universo univocamente. Não tem isso. Não. Então, vamos comparar agora com a situação em biologia. Como é que é a situação em biologia? Então, em biologia, não tem modelo padrão. No Standard Model, SM, modelo padrão. Na verdade, não tem muita matemática. As coisas são extremamente complicadas. Cada caso parece ser um caso. Né? Nessa onda de que cada caso parece ser um caso, tem muitos experimentos. Experimento que sobra, assim, muito. Cada dia... É só vocês verem, né? Cada semana a vitamina C ou faz bem ou faz mal, alternando. Na literatura, ele abre lá o G1, cientistas do Japão descobrem que vitamina C causa câncer. Aí depois, na semana seguinte, cientistas do Japão descobrem que vitamina C cura Alzheimer. Sei lá, estou inventando, tá? Isso não são matérias reais, mas tem muitos experimentos. Esses experimentos, às vezes, são difíceis de interpretar e é uma situação bem diferente. Né? Não tem esses princípiozinhos, assim, que nem o Bielek, do livro que eu citei agora há pouco, está tentando criar e propor, né? São, por exemplo, no fine-tuning, ou que ruídos são importantes em biologia e tudo mais. As pessoas não pensam muito assim, que nem a gente pensa em física. A gente quer sempre encontrar as simetrias do problema, que governam aquele problema. Né? Em biologia não tem muito isso. Mas, ironicamente, em biologia eles já têm o Grand Unified Theory deles. Né? E quem falava isso era o Freeman Dyson, que é esse físico importante da época do Feynman. Né? Ele falava que biologia já tem a Grand Unified Theory. E essa Grand Unified Theory da biologia é a evolução de Darwin. Então, é um grande princípio geral, né, a partir do qual você consegue usar ele, pelo menos qualitativamente, não tem matemática ainda, mas você consegue usar ele qualitativamente para fazer previsões, para entender certas coisas. Né? Então, é como se fosse o análogo assim, de uma Grand Unified Theory. Né? Alguém quer comentar? Isso não é totalmente isento de controvérsias que eu estou falando, então vocês podem não concordar e tudo mais, mas eu estou reproduzindo aqui alguns pensamentos, só para a gente começar a discutir. Bom, a gente como físico, a gente é treinado para encontrar fenômenos universais. Né? A gente quer achar universalidade. Então, a gente fala de coisas tipo átomos, a gente fala de coisas tipo campos, né? A gente fala, o elétron ele é uma partícula elementar, todos os elétrons são iguais, é uma coisa universal, é uma universalidade das nossas teorias. Né? Aí a gente generaliza isso, a gente fala, o elétron é uma excitação de um campo, ou ele é a manifestação de certas simetrias do espaço-tempo, simetria de rotação, de transformações de Lorentz e tudo mais. Então, a gente tem esses princípios de tentar achar as coisas mais simples, os átomos. Né? Eu sempre gosto de pensar que os físicos tentam achar os átomos das coisas. No fundo, é achar os princípios universais, os fenômenos que são independentes daquele sisteminha específico que você está olhando. Não interessa se o seu elétron está em Cuba, ou no Japão, ou na África do Sul. Se você fizer lá o experimento para medir o momento magnético do elétron, você vai achar o mesmo resultado em todos esses lugares, independente do setup, independente das peças, independente se você comprou na Thor Labs ou na Ocean Optics ou sei lá o quê, você vai sempre encontrar o mesmo resultado. Então, a gente procura por coisas universais. Então, a gente tem que procurar por coisas universais em biologia. Coisas universais.
Então, para começar a nossa discussão, eu separei uma listinha de coisas universais em biologia, né? Então, por exemplo, e essas coisas universais elas são independentes de escala. Vocês podem observar que tem coisas que são sempre como se fossem leis universais, assim, que não dependem sobre todas as escalas, né? Você vai encontrar fenômenos universais, isso que eu quero dizer. Então, em biologia, a gente tem espécies, por exemplo. Então, o que é uma espécie? Uma espécie é um grupo de indivíduos que pode acasalar entre si e aí vai nascer um outro indivíduo daquela mesma espécie, que depois vai poder acasalar com outros indivíduos daquele grupo, né? Então, eles são livremente acasalantes, digamos assim. Eles podem cruzar entre si e gerar indivíduos férteis da mesma espécie. Essas espécies, elas têm diversidade. Então, tem diversidade, né? E elas evoluem. A primeira pessoa a perceber isso foi Darwin. Foi o primeiro cara que falou isso explicitamente, em 1860. E essa coisa de diversidade, evolução, isso já é uma indicação macroscópica de transferência de informação entre os organismos vivos. Então, Darwin, assim como Newton, era um cara fantástico, né? E ele enxergava um pouco além da época dele. Ele estava um pouco avançado em alguns aspectos. Assim. Ele pensou muito seriamente nisso. E ele sabia que, que, que alguma coisa dentro dos organismos vivos era responsável por transferir a informação, né? Que hoje em dia a gente fala o material genético, mas na época não tinha esses conceitos, não tinha essas palavras, mas alguma coisa tinha que transferir essa informação de uma geração para outra. E essa informação ela era transferida, mas tem uma taxa de erro, e essa taxa de erro, né, ocasionalmente, ela causa mudanças, e essas mudanças geram essa diversidade que a gente observa. Então, o Darwin ele percebeu isso na época. E aí depois tiveram pessoas que nem Mendel, que estudaram o cruzamento de indivíduos e hereditariedade, né? E tinham certas características, tipo a cor, a forma, o tamanho, né? Que fazendo cruzamentos entre indivíduos com várias características, você tornava isso aqui ainda mais evidente, né? Que tem algum processo de transmissão de informação de um ser vivo para o outro. Então, assim, já é incrível, pelo menos do meu ponto de vista, como é que os biólogos, os caras conseguiam, eles viam um pouco além, assim. A gente está falando aqui, a gente vai ver de DNA, que é uma coisa microscópica, né? Então, olhando assim numa escala grande, você consegue falar coisas sobre como se você é como se você só pudesse olhar assim, você tem uma caixa e essa caixa ela imprime uns resultados de vez em quando, você só pode olhar a saída. E aí você pode enfiar algumas coisas lá dentro, controlar um pouquinho, e aí isso muda a saída da caixa, mas baseado no que você mexe, no input e no output, você tenta inferir o que está acontecendo lá dentro. Só que o que está acontecendo lá dentro são processos que envolvem coisas minúsculas, né? Então é incrível você parar para pensar que eles conseguiam fazer isso. A gente vai ver uns exemplos primorosos disso daqui a pouquinho. Então essa é uma universalidade da vida, espécie, diversidade e evolução. Outra universalidade da vida são células. A gente vai falar muito sobre isso também. Então a célula é como se fosse o átomo da vida. Todos os seres vivos eles têm células. São compostos de células. Alguns são uma célula só, outros, que nem a gente, são muitas células. Você pode classificar essas células
de formas diferentes, né? Eucariotes, procariotes e tudo mais. Não quero entrar muito nesses detalhes. Eu não quero fazer um curso de nomenclatura. Então, assim, eu vou ser meio slope com esses nomes, a não ser que eles sejam importantes por alguma razão. Eu não vou ficar me preocupando muito com isso. Mas todas as células, elas crescem. Né? Tem uma célula se divide e a partir de uma você cresce outra. Né? Todas as células, elas atuam como uma maquinazinha que converte energia do ambiente e das células vizinhas. Então, tem um processo termodinâmico aqui acontecendo, elas convertem energia. Toda célula reproduz. Toda célula é encapsulada por uma membrana. Tem isso também. Então, esse aspecto da membrana, né, que é particularmente importante para os nossos experimentos de medir forças, ele é um aspecto universal. Assim. Então, se você vai probar forças em escalas, em coisas biológicas, estudando forças entre células e coisa e tal, você está estudando coisas universais, no final das contas. Independente se você está estudando uma espécie ou outra, ou uma bactéria ou outra. É uma universalidade. Então, a célula é um negocinho assim, mais ou menos. Né? Tem essa membrana que encapsula a célula, essa membrana de gordura, né, lipídica. Então, tem esses pelinhos aqui da membrana lipídica. Era para ser uma célula. Né? E isso divide o interior do exterior. Então, aqui é o interior da célula, que é o exterior, o ambiente lá fora. Né? Esse cara daqui, ele mede um diâmetro tipicamente, né, entre 5 e 20 microns de tamanho, de diâmetro. Né? Então, é exatamente a escala de pinças óticas que o Felipe trabalha. E tem coisas menores aqui dentro, que são os aparatos da célula, que vocês podem aprender sobre. A gente vai discutir alguns. Né? São essas organelas, né, que ficam aqui dentro da célula. Então, no final das contas, tem bastante coisa, olha só, já, universal. Né? A gente está falando de coisas que independem da espécie, independem do ser vivo. Essas são coisas universais da vida. Vai ficar mais incrível ainda, vai ter coisas mais universais ainda. Que eu, pelo menos, quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei assim, o meu queixo basicamente caiu, porque fiquei, cara, não é possível. Vocês vão ver, é legal. O que eu ia dizendo sobre células? Ah, sim. Existe esse paradigma, né, só um parênteses aqui, de que a célula pode ser vista como um computador. Isso é bem legal também de pensar. Que se você começar a pensar, né, a célula é uma máquina termodinâmica que trabalha para deixar um certo estado fora de equilíbrio, ou realizar trabalho, ou fazer uma tarefa, né? Seja criar uma pessoa e essa pessoa vai pensar e vai produzir resultados matemáticos, ou, sei lá, trabalhar, ou coisa assim. Ou uma bactéria, ela simplesmente existe, garante a existência, né? Garante a propagação daquele material genético que tem lá dentro da célula. Mas é um computador, ele está executando uma tarefa. Tem um ambiente caótico, termodinâmico em volta, bombardeando ele o tempo todo, né? Por isso tem uma membrana. Né? Todo mundo tem membrana, então isso é uma coisa bastante incrível, assim, né? Que todo mundo tem membrana. Essas universalidades todas, elas apontam, não significa que é uma prova, mas elas apontam a uma origem comum, né? Que as coisas todas vieram de um ser vivo comum, e esse ser vivo ele foi diversificando e criando novas ferramentas, mas tem algumas ferramentas universais que são muito úteis. Então, por exemplo, a criação de uma membrana em volta do material genético é uma coisa extremamente útil. E acho que é uma invenção tão boa que todo mundo pegou. Né? Aqueles que não pegaram foram selecionados fora, digamos assim. Então, esse é o poder da teoria da evolução. Você consegue prever. Uma vez você inventa um negócio tão bom quanto uma membrana, você pode esperar que, provavelmente, todo mundo que não tem membrana vai morrer e vai acabar.
Então, tem esse paradigma da célula como um computador ou como uma máquina muito microscópica, né? Uma máquina termodinâmica microscópica que trabalha para manter as coisas fora do equilíbrio. Quase que um demôniozinho de Maxwell. O que mais? Todos os seres vivos, eles têm proteínas. Proteínas são essas cadeias de aminoácidos, né? Que a gente vai ver. A gente pode representar assim. Cada bolinha dessas aqui representa um aminoácido, eles estão ligados, né? E essas proteínas, elas enrolam de algum jeito. Então, elas têm uma geometria que depende da cadeia de aminoácidos em si, né? Então, sei lá, vou chamar aqui de aminoácido A, aminoácido B, aminoácido C, D, por aí vai. Cada aminoácido desse aqui é um conjunto de átomos, é uma coisa complexa. E aí, o fato de que você coloque esses aminoácidos em sequência vai fazer com que as forças dentro desse polímero, né, dessa cadeia, atuem do jeito que ela vai dobrar e ela vai ficar de uma forma energeticamente favorável, e essa forma que ela fica determina a função dela, né? Então, dependendo do formato da proteína, ela atua para uma coisa ou para outra. Ela tem uma função diferente. Okay? Então, esse problema, né, de determinar qual vai ser a forma geométrica de uma proteína a partir da sequência de aminoácidos é o chamado problema de protein folding. O dobramento, né? Porque imagina, gente, é um problema extremamente complexo de física teórica, que a gente está falando de moléculas aqui, coisas muito grandes, do ponto de vista de mecânica quântica, né? E essas moléculas, esses aminoácidos que compõem a proteína, eles têm um conjunto de átomos que vai determinar esses potenciais, vai determinar essa forma final, né? Então, é extremamente complexo você determinar isso. Mas se você consegue fazer esse tipo de coisa, né, tem essa ideia de biologia de que a forma determina a função, é como se fosse uma chave, né? Os biólogos gostam de usar essa analogia. Se vocês puxarem lá do fundo da cachola do ensino médio, a tia da biologia lá ficava falando: é que nem uma chave, aí a proteína, a chave certa, ela entra e ela desencadeia uma reação específica, não sei o quê. No fundo era isso, era que a forma da proteína determina a função dela. Então, um dos grandes problemas em biologia, que inclusive houve um breakthrough recentemente, né, o pessoal de machine learning do Google, aquele AlphaFold, o pessoal daquele time de programação, resolveu um desafio de protein folding, né? O desafio era uma coisa assim, eles te davam a sequência de aminoácidos e você tinha que prever a forma tridimensional da proteína, fazer aqueles desenhos 3D bonitões, visualização científica, assim, né? Mais importante que isso, saber exatamente a forma que o negócio ia estar e, consequentemente, a função que aquela proteína pode desempenhar. E eles acertaram mais de 90% lá. Então, eles programaram uma rede neural para estudar várias formas conhecidas, depois pegaram uma sequência desconhecida, né, pelo menos desconhecida para o programa, e o programa é capaz de, com o que ele aprendeu, né, a rede neural, é um fit multidimensional complexo, que a gente é incapaz de compreender com a nossa mente, mas a gente consegue entender como é que funciona mais ou menos, e ele te dá a forma 3D da proteína. Então, isso é uma coisa bem maneira que aconteceu recentemente em biologia, e isso pode ser bastante importante no design de proteínas e coisas assim. Então, essas proteínas, elas são máquinas moleculares, elas atuam como uma máquina mesmo, né? Uma coisa mecânica. Então, assim, algumas delas são catalisadores e promovem reações químicas ou inibem reações químicas. Alguns deles atuam como motores, literalmente um motor. Então, você tem coisa que é tipo uma perninha assim, que vai andando na célula, literalmente. Ou como um moinho, tem um que é o ATP sintase, que ele sintetiza ATP.
ATP é uma molécula que é responsável por energia. Tem um cara, esse cara do livro Cell Biology by the Numbers, o Ron Milo, uma vez eu vi uma palestra dele, ele fala ATP é a nota de $20 da biologia. Então, é o com que você paga tudo, né? Então, é o dinheiro corriqueiro do mundo biológico. Então, as transações na célula acontecem em ATP, são notas de $20. E aí você tem que formar ATP, né? Você é um bicho, você come a comida, os nutrientes entram, e a partir dessa comida você forma, você tem uma casa da moeda, digamos assim, que forja essa molécula ATP e depois você pode usar essa história energia e você pode usar isso para realizar trabalho. E essa máquina molecular é ATP sintase, ela é um moinho, assim, ela literalmente ela vai girando e vai produzindo ATP conforme ela vai funcionando. Então, proteínas são coisas universais, todo ser vivo tem proteína. A maioria das tarefas dentro da célula é realizada por proteínas. Outra coisa que é universal é o DNA. Um ácido desoxirribonucleico. O que é o DNA? Né? Bom, primeiro, como é que o DNA foi descoberto? Né? Eu não estou contando para vocês a história por trás disso, é uma história bem complicada e envolvida, né? Mas assim, eu estou só introduzindo conceitos aqui. Né? Mas DNA é essa molécula, essa macromolécula, né? Que foi descoberta por essa pesquisadora, Rosalind Franklin, né? Escreveu o nome dela. Dizem que é uma das maiores injustiças. Vocês conhecem essa história? Que ela descobriu o DNA, mas ela não ganhou o prêmio Nobel. E os carinhas teóricos que estudaram a estrutura Franklin, os carinhas que estudaram, que fizeram o modelo atômico do DNA a partir dos dados que a Rosalind Franklin mediu, ganharam o prêmio Nobel. Esses caras eram Watson e Crick. Então, ela mediu essa molécula, ela obteve os dados experimentais que determinavam a forma da molécula, né? E o Watson e Crick foram lá e pegaram esses dados experimentais, interpretaram e construíram átomo por átomo como é que é essa molécula de DNA. Né? Então, como é que ela fez isso? Né? É com cristalografia de raio-x, que é uma ferramenta essencialmente física. Então, para os experimentais aí da plateia, isso aqui é muito interessante. Então, a técnica é a seguinte, é basicamente difração. Então, eu separei umas imagens aqui para mostrar para vocês. Então, você tem uma fonte de raio-x, você colima ela, né, por exemplo, com essa chapa de chumbo aqui, e aí depois você pega uma amostra de DNA preparada, né, o DNA ele foi isolado aqui e foi colocado mais ou menos de uma forma alinhada, assim, né, e você difrata esses raios-x e obtém numa placa fotográfica um padrão de difração. Né? E a partir desse padrão de difração, você tem como meio que tomar a transformada de Fourier inversa, né? Não é tão simples assim, mas é relacionado, e obter a forma da molécula. E foi isso que o Watson e Crick fizeram a partir dessa figura. Então, a figura é essa aqui. Ó. Esse é o padrão de difração de raio-x de uma molécula de DNA. Né? E o Watson e Crick, usando conhecimentos de Fourier e da época de física de raio-x, foram capazes de inferir que o DNA é uma molécula, que é uma dupla hélice, né, dessa forma daqui, e eles conseguem falar, por exemplo, o ângulo dessa dupla hélice, né, esse ângulo aqui, essa distância entre as bases de nucleotídeos, né, a distância entre duas perninhas aqui, duas cristas, né, do DNA, tudo isso você pode obter a partir desses dados de cristalografia de raio-x. É uma técnica bem maneira, incrível, né? Então, assim, só depois que a gente entendeu
ótica e física e mecânica quântica que você consegue falar de coisas mais explicitamente em biologia, né? Eu gosto de chamar atenção para isso, que essas coisas andam juntas, assim. A ciência não é não são ilhas isoladas. Os químicos falam de uma coisa, os matemáticos falam de outra, os físicos falam de outra, os biólogos também. Não, a gente está conversando. A gente tem que conversar, a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto e aí talvez a gente descubra coisas interessantes que nem isso. Então tá aqui um modelo mais bonitinho do DNA, né? Então você tem essas bases, né, nucleotídicas e elas se ligam em pares. Então são chamados base pairs, né? Cada cara desses aqui, né, essas bases nucleotídeas, eu vou mostrar para vocês do que elas são feitas, mas essencialmente a gente tem 4 delas, G, C, A e T, que tem nomes de químicos complicados. E o que importa para a gente aqui, só para dar uma escala de tamanho, né, é que a distância entre essas bases é da ordem de 0,3 nanômetros e a distância entre essas duas cristas aqui de DNA é de 3 nanômetros, aproximadamente. E esse diâmetro aqui da dupla hélice é 2 nanômetros. Então é uma coisa nanométrica mesmo. Então está aqui você tem alguns átomos de fósforo, átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, né, compondo essas bases e o DNA em si. Está aqui peguei daquele livro do Good Cell, de biologia molecular, que ele ilustra muito bem, né? Está aqui as bases, olha, thymine, adenine, citosine, guanina, citosina, adenina e timina, né? Em português. E aqui tá essas bases hidrogenadas, né? Que elas se ligam para essa ligação de hidrogênio, né? Que tem uma força da ordem de alguns piconewtons, basicamente. A gente vai olhar para isso com mais detalhes depois. Estou só introduzindo os conceitos. Então, como é que a gente sabe que o DNA ele carrega o material genético, né? Que o DNA é responsável por essa transferência de informação? É aí que fica interessante. Aí que as coisas... Bom, experimentos em biologia são muito diferentes de experimentos em física, pelo menos nessa época, né? É uma coisa muito mais macroscópica, estatística, assim. Então, eu queria mostrar para vocês pelo menos 2 exemplos de experimentos em biologia hoje que determinam, né, que o DNA é o material genético que governa essa transferência de informação de um ser vivo para o outro. Então, o primeiro experimento é esse experimento de Griffiths. Griffiths, igual o cara do livro de mecânica quântica, mas é um cara diferente. Isso foi feito em 1928. Vocês conhecem isso? Vocês já viram esse experimento aqui de alguma forma? Alguém já está familiarizado com isso? Então, a ideia básica é a seguinte. Tem uma bactéria que ela vem em 2 variedades possíveis, né? Uma variedade, que eu vou chamar de variedade S, que é o que está aqui, ela não faz nada no ratinho. Não, perdão, ela é virulenta, ela mata o ratinho. Ela causa pneumonia no rato. O rato fica com pneumonia e morre, coitado, o hamster. E tem um outro tipo, né, de bactéria, que eu vou chamar de R, que não faz nada. Ela só entra lá no ratinho e fica numa boa, não acontece nada, né? Aí o que esses caras fizeram? Eles pegaram a bactéria do mal, essa S. S, na verdade, o nome, S é smooth, né? Então, tem alguma coisa a ver com o fato de que o redor dessa bactéria ele é liso. E aí, roughly speaking, assim, o sistema imunológico do rato não consegue grudar e aí ela prospera, infecta e ele tem pneumonia e morre. É uma coisa assim. E a outra é o rough, né, que tem irregularidades lá na célula e o sistema imunológico consegue, de alguma forma, atacar aquilo e não acontece nada. Então, tem isso, esse S e esse R são traços macroscópicos, né? São traços, como é que diz? É como se fosse assim, a cor dos seus olhos, entendeu?
É como se fosse um traço, uma variável macroscópica, assim, digamos, né? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram a bactéria que é virulenta e esquentaram ela. E aí você mata as bactérias, né? E aí você injeta essa bactéria virulenta desnaturada no rato e não acontece nada, certo? Ele morre. Isso prova que quando você esquenta essas bactérias, elas morrem. Não, o rato tá bem. Não acontece nada porque elas estão mortas. Mas aí você pode pegar essas bactérias S desnaturadas, que você matou, e misturar elas com bactérias do tipo R que estão vivas. Aí você deixa essa amostra lá um tempo e aí você injeta isso no rato. E aí o rato morre. Então, basicamente, o que isso está dizendo é que a bactéria do tipo R, que não fazia nada com o rato, está pegando algum material, né, que a pessoa chama de material genético, da bactéria morta, incorporando isso nela, e aí ela se torna uma bactéria virulenta. Entendeu? Então, a conclusão desse experimento é que uma substância de alguma célula é capaz de transformar geneticamente outra célula. Ela muda as características daquela outra célula, né? Você consegue inferir isso aqui. Aliás, esse slide aqui eu achei bastante esclarecedor. Eu peguei desse site aqui, acho que é um cara que é aluno de doutorado em biologia, não sei, BioNinja, achei muito bom. Tem várias explicações muito boas lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Assim. E aí o pessoal já sabia de proteínas e DNA e RNA naquela época. Então ficou uma discussão do que é o que carrega a informação da genética. Né? Será que é proteína? Será que é o RNA? Ou será que é o DNA? Né? O RNA também é uma outra universalidade da vida, todos os seres vivos têm RNA. O RNA é basicamente o DNA, mas o DNA ele é uma dupla hélice, então são duas fitas enroladas, assim, conectadas por pontes de hidrogênio. O RNA ele é uma fita única com as bases soltas, assim. Né? Mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer um desenho para vocês. Então, o DNA... Esse negócio está travando. O DNA é uma coisa assim. E não, peraí. Não sei desenhar. Eita! Vou ter que comprar um computador novo, gente. Então, o DNA é uma coisa assim, com essas bases, com os base pairs aqui, né? E o RNA é uma coisa assim. Tem só uma base aqui e esse cara aqui, o fosfato, sugar phosphate, né? Que eles chamam, solto. Né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque esse cara daqui, como a gente vai ver daqui a pouco, ele é o que carrega a informação da vida. Né? E esse cara aqui, ele é usado na célula para várias coisas. Ele pode ser uma enzima que catalisa uma certa reação ou uma máquina molecular que executa certas tarefas. Né? Esse cara aqui ele é muito mais estável, porque ele são uma dupla hélice e essas bases nitrogenadas elas estão presas, estão conectadas. Aquele cara tá duro ali, uma fita estável. Assim. Então, é muito mais difícil de você perturbar isso aqui do que o RNA, por exemplo. O RNA ele pode fazer assim, ó. E aí o que acontece é que você pode ter as bases nitrogenadas de uma região, elas conectam com as bases de outra. Então, você forma um rabicho assim. E aí, dependendo da situação, você pode até clivar esse cara daqui. Na verdade, ele pode se cortar ao meio. Entendeu? E aí ele se destrói naturalmente. Né? E você tem lá no ambiente da célula, você tem interação com o ambiente, né? E muitos KBTs
estão atuando nesse cara daqui o tempo todo. Então, isso aqui é uma... Aliás, eu tenho até um GIF aqui que eu posso mostrar para vocês. Isso aqui é um RNA, tipicamente, uma simulação de um RNA na célula. Então, tem muitos KBTs, né? Então, esse cara é uma fita assim, que está balançando. Isso não acontece com o DNA porque ela está lá presa, bonitinha. Né? Ela pode fazer assim, mas ela não tem afinidade química para se ligar em outras coisas, nela mesma e tudo mais. Não. Aliás, essas vacinas de coronavírus da Pfizer, que usam tecnologia de RNA, né? Esse RNA mensageiro, ele carrega informação para criar a proteína, a spike protein, que é essa proteína que dá o nome do coronavírus de corona, que é o que faz ele ter essas coroinhas em volta. Esse RNA ele tem as informações para a célula produzir essa proteína. E aí a vacina funciona que você produz essa proteína e o seu sistema imunológico descobre aquilo, ele sabe que proteína é aquela, e quando vem o vírus, ele já sabe que ele tem que atacar aquela proteína. Então, basicamente, é assim que funciona. E aí ela tem que ser guardada a temperatura baixa, que o pessoal de termodinâmica vai gostar dessa, por causa do KBT, porque se a temperatura for alta, isso aí que vocês estão vendo na tela acontece e o DNA, o RNA, ele cliva ele mesmo. E aí você deixa de ter o RNA bonitinho lá com as instruções para sua célula produzir o spike protein. Então, é por isso que a vacina da Pfizer... Saiu um artigo na Nature falando sobre isso recentemente. Bem interessante. Então, tem que ficar a temperatura baixa. Né? É mais ou menos como emaranhamento. Para você ter o seu computador quântico funcionando bonitinho, ele tem que estar a baixa temperatura. Né? Só que aqui, para você transferir a informação necessária, o seu RNA tem que estar a baixa temperatura. Nesse caso específico. Então, estava nessa dúvida, né? Se o material genético é proteína, é DNA ou é RNA. Né? E aí tem esse outro experimento aqui, que é desses caras Avery, MacLeod e McCarthy. Né? E o experimento funciona da seguinte forma. Você pega a bactéria do mal, que mata o ratinho, né? A Smooth, do tipo S, e você mata ela. Né? Esquenta, igual você fez antes. E aí você destrói elas, né? E separa os componentes da célula. Né? Você pode fazer isso centrifugando ou com reações químicas. Você quebra lá a célula, sei lá. Eu não vou saber te dizer os detalhes, mas você joga sabão lá, a membrana celular abre, isso vira uma grande bagunça, uma sopa de coisas. Você tira os lipídios e açúcares, né? E aí você deixa uma solução onde tem basicamente proteína, DNA e RNA lá dentro, proveniente dessa bactéria. E aí você faz 3 testes. Num tubo de ensaio, você coloca proteinase, que é uma enzima que come as proteínas. Então, ela quebra a proteína. Né? E as pessoas já tinham feito experimentos sobre isso. Você já tinha como estudar essas coisas. Isso aqui, a gente já está na era da cristalografia do raio-x. Então, a gente tem até como ver essas moléculas. Né? Você pode jogar elas no experimento e ver o que acontece. Você faz uma reação química, você prepara uma amostra e vê. Então, assim, já não é muito fora do real imaginar que você já consegue fazer esse tipo de coisa com um controle bastante bom, assim, nos anos 30, 40, sei lá. Então, num desses tubos de ensaio, você bota esse proteinase, que é uma enzima que destrói as proteínas. Então, aqui não vai ter proteína. E aí você injeta no rato. Aí o rato morre. O rato é o seu detector. Você usa o rato como um detector, coitado. Pena que ele morre quando você faz isso, mas tudo bem, é pelo bem da ciência. Mas ele é um... Olha que maneiro. Você está usando um ser vivo como um detector de um negocinho microscópico, entendeu? Basicamente a ideia é essa. E é estatístico, é completamente estatístico. Assim. Você não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo, mas ainda assim é uma situação restrita o suficiente para você poder afirmar com certeza que é isso que está acontecendo. Eu acho isso incrível. Assim. Na física, a gente não está acostumado com esse nível de falta de controle e ainda assim com a capacidade de falar coisas significativas. Né? Eu acho que tem uma lição aqui a ser aprendida para os físicos, né? Isso é uma coisa que a biologia pode dar para a gente, de ideias de como que a gente pode criar um experimento que
A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, porque o que está rolando ali tem microscopicamente em escalas muito menores do que a gente tem acesso, mas ainda assim a gente tem como colocar restrições e falar sobre essa escala microscópica que a gente não vê diretamente. Então, quando não tem proteína, o rato morre. Aí você faz a mesma coisa, você adiciona uma enzima, que as pessoas conheciam também na época, que destrói o RNA. Aí você faz o mesmo teste, bota no rato e o rato morre. Então, não pode ser nem proteína nem RNA o material genético, que transforma uma bactéria do bem numa bactéria do mal. Né? O material genético tem que ser o DNA. Né? E o controle disso é que você coloca uma enzima que destrói o DNA, e aí, quando você injeta aquelas bactérias no rato, o rato fica tranquilo, não acontece nada com ele, ele sobrevive, ele não morre. Então, esse experimento de Avery, MacLeod e McCarthy determinou que o DNA é a unidade de informação que carrega as características genéticas, né? As características hereditárias de um ser vivo para o outro. Então, isso foi muito, muito legal. Então, só umas ideias aqui, né? Essa DNA, essa fita, né? Tem aqui as bases. Né? Um gene, que é uma unidade que define uma característica genética, né? Ou melhor, a instrução para criar uma proteína, né? Que a partir do DNA, o DNA é um código que carrega instruções, e essas instruções vão ser usadas para criar proteínas, num processo complicado, que a gente vai ver. Uma instrução dessa, ela tem da ordem de 1000 a 1 milhão de base pairs. Certo? Então, para você criar uma proteína, digamos, você tem esse número aqui. Né? O tamanho da célula de uma bactéria E. coli, por exemplo, é de 1 a 2 microns. Né? No ser humano, é da ordem de 8 a 10 microns, 8 a 12 microns. Né? Você tem da ordem de... aqui você tem da ordem de milhões de base pairs, né? E aqui você tem da ordem de bilhões de base pairs. Certo? E o número de genes aqui, da ordem de 3.000, aqui da ordem de 25.000, por aí vai. E olha que incrível, o DNA humano ele tem uma fita de 2 metros de comprimento, se você for medir assim, em escala linear. Né? E ele demora 2 a 6 horas para você reproduzir ele, para você fazer uma cópia. Né? Bactérias são mais simples, é uma coisa da ordem de milímetro, demora da ordem de 40 minutos para você fazer isso. Mas isso aqui é um senhor de um problema de empacotamento. Né? Como é que você guarda 2 metros num volume de raio de 8 microns? Então, esse é um problema que a vida resolve. Né? Tem esses cromossomos, né? O DNA ele vai sendo enrolado nessas proteínas que são histones aqui, e esses caras vão fazendo uma bobina, né? Que por sua vez vira uma super bobina, que por sua vez vira um cromossomo, que é aquela coisinha que você consegue ver nos livros de ciência. Ou até em casa, tem alguns experimentos que você pode fazer na cozinha que você consegue ver os cromossomos lá. Os cromossomos do Mendelssohn, que ele estudava Uma vez eu dei de presente para uma ex-namorada, não sei se eu digo, uma namorada minha que eu dei um livro de ciência na cozinha para ela e tinha um experimento lá que você fazia e você via cromossomos. Eu vou tentar recuperar essa referência. Bom, como é que funciona isso? Então, a lógica, né, que é outra, a gente está dentro daquela coisa de universalidade da vida. Né? Então, toda a vida ela funciona desse jeito aqui. E isso que eu estou falando agora é o código genético. Você tem DNA, aí você tem uma máquina molecular que é chamada RNA polimerase, que cria mRNA, M é messenger, né, o mensageiro, RNA mensageiro. E depois você tem uma outra máquina molecular, que é o ribossomo, que pega esse RNA mensageiro e transforma numa proteína. E a proteína é o tijolinho lá que vai fazer as funções dentro da célula. Então, realmente, a proteína é a máquina em si. Né? Por exemplo, o ribossomo é uma coisa que é criada a partir desse processo aqui. Né? E aí você tem esses codons, que são
é o código genético. Então, basicamente, quais letrinhas, né, uma vez que o ribossomo lê essas letrinhas aqui, ele vai produzir, ele vai colocar na proteína um determinado aminoácido, certo? Então, basicamente, a ideia é essa, né? Você começa com um DNA aberto, aí, a partir desse DNA, você faz um negativo daquela sequência, que é esse mRNA, e a partir do mRNA, você cria a sua cadeia de aminoácidos que faz o seu polipeptídeo, a sua proteína lá. Então, é basicamente assim que funciona os processos dentro da célula. Computação dentro da célula, né? Isso é uma computação, na verdade, que está acontecendo. Então, aqui está uma imagem do RNA polimerase, né? Basicamente, o RNA polimerase é essa máquina azul aqui, com átomos únicos mostrados, né? Isso aqui tem da ordem de 40 mil átomos, que nem eu mencionei no começo da aula. Tem um pedaço de DNA que entra aqui, você abre ele ao meio assim, e a partir disso ele vai pegando essas bases e vai formando um RNA que vai saindo aqui, tipo um cocôzildozinho ali de RNA, que depois vai ficar flutuando, né, na célula. E esse RNA depois é usado pelo ribosomo, né, para gerar a sua cadeia de aminoácidos, a sua proteína. Então, é assim que funciona. Vocês já conheciam isso, gente? Ou isso é inteiramente alienígena para vocês? Alguém já ouviu dessas coisas antes? Como é que é? Então, ouviu? Eu não conhecia essas coisas nesse detalhe, não. Eu estou falando mais assim, como hoje é um bate-papo, é mais para dar uma visão geral da coisa, né? De quão complexo é e tudo mais. Mas, assim, ninguém vai ter que decorar nada disso, não. Só para a gente ter um starting point, assim, de discussão, né? Tem esse tRNA, que acho que é RNA transmissor, né? Que ele é responsável porque é um computador, a célula é um computador, mas é um computador estocástico, é um computador browniano, né? Então, ela funciona por processos brownianos. Então, esses aminoácidos estão lá flutuando, não? O bichinho comeu a comida, processou e tem um monte de aminoácidos lá flutuando. E esse aminoácido não vai chegar tão facilmente assim no ribossomo e no RNA. Então, tem um RNA transmissor que é responsável por grudar nesse aminoácido, e aí, aleatoriamente, ele vai difundindo pelo ambiente da célula, e alguns deles vão encontrar com esse cara daqui. Quando ele encontrar as bases corretas, né, que ligam com essas bases aqui do RNA, você vai você vai prender ele aqui, e a atração entre esses aminoácidos vai fazer com que você grude isso aqui numa cadeia de aminoácidos que vai crescendo. Isso vai fazendo a proteína. Aí a proteína vai saindo, né, e ela enrola. Muitas vezes ela enrola espontaneamente, porque essa é a solução do problema de otimização multidimensional complexo. Às vezes tem outras proteínas que são responsáveis por enrolar proteínas. Então, assim, vocês começam a entender o nível de complexidade do negócio. E tudo isso está acontecendo o tempo inteiro dentro da gente. Então, assim, é um prato cheio para sistemas complexos, sabe? É uma dinâmica que, se a gente for abordar pelo ponto de vista microscópico, é desesperador, assim. Completamente desesperador. Então, eu acho que é um prato cheio para quem gosta de mecânica estatística, né? Bom, no espírito de universalidade, mais uma vez, esse aqui é o código genético universal que a humanidade foi capaz de decodificar. Então, é isso aqui que me fez cair o queixo quando eu ouvi pela primeira vez. Eu não tinha entendido isso das aulas de biologia do colégio, mas todos os seres vivos, todos, absolutamente todos, da bactéria mais primitiva até o ser humano, passando pelo elefante, passando por tudo, segue esse código genético. Então, essas sequências de 3 bases aqui, elas codificam para esses aminoácidos, né? Então, tem essas siglas complicadas aqui, que significam, cada sigla dessa é uma bolinha diferente de aminoácido aqui, que por sua vez é um conjunto de átomos, né? Então, toda vez que aparecerem 3 U's, né, a vida vai
puxar esse aminoácido específico aqui. Tá? Independente da espécie, independente de tudo. Todo mundo tem o mesmo código genético. Tá? Isso é uma coisa universal. Tem uma sequência de bases que manda você começar a produzir uma proteína. Tem uma sequência de bases que manda você parar de produzir uma proteína. E esse código, né, ele é degenerado. Se você olhar, às vezes aparece aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, talvez vocês consigam achar antes de mim. Tem repetições nesse código aqui, certo? Eu não estou achando agora, porque sempre que a gente quer achar alguma coisa, a gente não acha, mas... Isso aí não seria também uma espécie de modelo padrão da biologia? Você disse que Não, então, Felipe, é muito mais complicado que o modelo padrão de física de partículas, né? Claro, porque cada bolinha dessas aí, cada sigla dessas, né? Por exemplo, achei aqui uma degenerescência, ó, SER, eu não sei os nomes de nada, gente, peço desculpas já de antemão por isso, mas a gente pode descobrir esses nomes. Aqui aparece aqui também, ó, e você tem todos esses codons aqui que codificam para mesmo aminoácido, entendeu? Mas, Felipe, é muito mais complicado, porque você tem esses codons que te dizem o que vai acontecer quando você decodificar o DNA de um ser vivo, né? Quando você botar o DNA para produzir, para fazer... A célula, ela usa o DNA é memória, né? Então ela usa essa informação para gerar proteína, e essas proteínas vão gerar funções, vão executar funções dentro da célula. Só que quando você coloca uma sequência de aminoácidos, e tipicamente essa sequência de aminoácidos tem milhares de componentes, isso enrola uma proteína complexa, e dependendo de como ela vai enrolar, se você mudar um aminoácido lá no meio, vai ser um resultado completamente diferente, entendeu? Então, é muito complicado, assim. Às vezes é papo de você ter um errinho nessas letras aí, e esse errinho ele pode ser alguns átomos errados, basicamente, e aí ou você nasce com uma deformidade terrível ou você é um gênio, entendeu? É papo disso, assim. É uma escala de eventos concatenados absurdo. É muito complexo, assim. A gente não entende direito o que acontece se você mudar um aminoácido numa proteína, o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer. É complicado. Mas o que dá para falar é que até hoje todos os seres vivos que foram estudados seguem essa tabelinha aqui, né? Os codons. Então esse é o alfabeto da vida, digamos assim. Eu acho isso incrível, isso aponta para uma origem comum, né? Isso aponta para um início da vida único, né? Então, assim, isso aqui a gente tem que enxergar como dado experimental, certo? Tem todo um aspecto de teoria de informações aqui, né? Por que esse código aqui? Por que essa forma de codificar foi a forma que prevaleceu? Será que foi a única ou tiveram outras? Né? Como é que funciona isso? Como é que surgiu isso? Como é que emergiu essa codificação? Então, são mistérios que é para vocês resolverem no final do curso, basicamente. O que mais? Sim, aqui está um ribosomo que eu botei aqui, está uma tira de DNA, um RNA mensageiro, aqui aquele transfer RNA, né? E o ribosomo aqui. Daquele livro, também ampliado 5 milhões de vezes. Então, cada bolinha é um átomo. Só para dar uma escala de tamanho, assim. Sim, isso aqui eu já falei, são aqueles experimentos, né, do pessoal de Stanford, lá de pinças óticas, que é super interessante, né? O que eles conseguem fazer, na verdade, eles pegam uma RNA polymerase e aí eles veem a ação dela enquanto ela produz a tira de RNA, né? Essa pinça ótica, a esferinha que está presa no DNA, ela se move toda vez que esse cara daqui produz um novo base pair. Esses caras eles conseguem medir o movimento desse RNA polimerase por uma fita de DNA com resolução de base pair. Assim. Então, toda vez que ele dá uma andada para frente, né,
uma casa para frente, ele sente um soluço aqui. Tem um movimentinho da pinça óptica que acontece, né? Os caras conseguem distinguir isso. Então, são papers incríveis, né, que vocês podem ler. E aqui estão uns exemplos de proteína. Aqui estão os aminoácidos. Né? Isso aqui, por exemplo, em roxo, é um aminoácido, com os átomos aqui desenhados como esferinhas, né, nuvem eletrônica. E aqui estão os nomes, olha, arginina, lisina, aspartate, por aí vai, glutamato, enfim. São nomes complexos de química. Eu não sei muito sobre esses nomes. E aqui está uma proteína dobrada, né? Isso aqui é ela esticada, só a sequência de aminoácidos, e aqui está o que aconteceu com a dobra. Bom, então, assim, esse é algumas ideias de universalidade em biologia, né? Algumas coisas que eu queria falar para vocês. Só para introduzir, então, na aula que vem, a gente vai voltar com novos conceitos. Eu pretendo fazer uma aula vídeo e uma aula de discussão, que eu acho que isso funciona bem, e vocês podem ver também na hora que vocês quiserem, acho que é uma coisa que funciona, né? E se todo mundo concordar, eu vou botar esse vídeo aqui no YouTube também, lá no canal, que depois eu posso mandar para vocês, por e-mail ou por... Seria legal criar um grupo de WhatsApp, se alguém tiver iniciativa aí, colocar todo mundo, isso acho que seria bom também. Então é isso, gente. Vou parar de gravar aqui e aí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem.